Olá, meus amigos do canal Josiel Parentes Evangelista. Gostaria de trazer para vocês hoje algo diferente. O Dr. Rodrigo Silva, ele fez uma importante live há 3 semanas atrás, falando a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se está profetizado na Bíblia, se tem alguma coisa a ver com a profecia de Ezequiel capítulo 38, tá bom? Então eu vou colocar um pedaço dessa live para vocês assistirem, para vocês verem, dar a sua opinião, para vocês compartilharem, comentarem, tá bom? Deixarem o like e também se inscreverem no nosso canal. Se inscreve para que a gente possa então alcançar mais pessoas, para que a palavra de Deus possa alcançar mais corações, tá bom? Então, o vídeo completo eu vou deixar na descrição o link do canal do Dr. Rodrigo Silva para você acessar se você quiser assistir todo o vídeo, tá bom? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Ainda que eu não possa depositar todas as minhas contas nisto, essa informação ela me chama a atenção para decifrar o que Ezequiel, na verdade, estaria querendo dizer em sua profecia do capítulo 38. Sabe por quê? Quando eu vejo aqui, ele realmente fala de um ataque a Israel. E parece que é um ataque liderado pela Babilônia. Por que eu sei que é a Babilônia? Porque lá no Novo Testamento, inspirado por Deus, o autor do Apocalipse, o apóstolo João, fala do mesmo ataque, só que ele fala que é a Babilônia mística, a grande prostituta, aquela que reúne os povos de todo mundo para atacar a Nova Jerusalém. E o nome Gog e Magog é repetido. Você quer ver? Olha aqui, eu vou ler para você aqui, olha. Apocalipse, capítulo 20. Abra sua Bíblia aí comigo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. Então a mesma visão que eu encontro aqui em Ezequiel, eu encontro no Apocalipse, até com o nome Gog e Magog. E Gog e Magog é ligado justamente com Satanás, e um pouquinho antes fala da grande Babilônia, a Babilônia mística. Continuando aqui a leitura, me chama a atenção que até algumas promessas que Deus faz da restauração de Israel aqui são retomadas no Apocalipse. Por exemplo, aqui em Ezequiel capítulo 37, fala o seguinte, olha, sobre os Israel, capítulo 37, verso 25. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe deles para todo sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. Olha, o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. João mostra quando é que essa profecia vai se cumprir e como ela vai se cumprir. Apocalipse capítulo 21 diz aqui, olha, só um minuto, capítulo 21, versículos 1 em diante. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Se a nova Jerusalém não pode ser essa Jerusalém que nós temos hoje aqui, porque essa nova Jerusalém descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, preste atenção, as mesmas palavras de Ezequiel, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Perceberam? As mesmas palavras de Ezequiel, a única diferença é que aqui Ezequiel fala assim, Deus estará com eles, eles serão o meu povo, no singular, dando a entender Israel. João
multiplica isto, eles serão povos de Deus no plural. Mas ao mesmo tempo, olha, o meu tabernáculo estará com eles, diz Ezequiel, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles, os seres humanos, serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Não é que João está contradizendo Ezequiel, mas parece que João, inspirado igualmente por Deus, ampliou o cenário visto por Ezequiel. O que Ezequiel falou, aparentando ser algo localizado em Jerusalém e Israel, João amplia para a Nova Jerusalém e todos os povos que aceitarem o Messias, independente de serem da etnia judaica ou não. Por isso que eu tenho dificuldade de ver aqui uma profecia relacionada necessariamente a uma intervenção militar contra Israel, porque aparentemente não é isso que está dizendo o texto. Quer ver outra coisa mais? Eu sei que a Bíblia fala várias vezes do norte como sendo os inimigos que vêm, mas será que precisamos literalizar isso? Porque aqui tanto fala dos montes de Israel como o norte. Ora, aqui fala também, olha interessante essa passagem que eu li para vocês, Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Olha como fala que ele vai castigar Gog e Magog. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre eles e as suas tropas. Aí você vai para Apocalipse capítulo 16, que fala das 7 últimas pragas, inclusive uma delas é a praga do Armagedon, e ali você tem exatamente os mesmos elementos, chuva de granizo, fogo, chuva torrencial, sangue, as mesmas pragas. Então, Ezequiel capítulo 38, 22 é ampliado em Apocalipse capítulo 16, que fala das últimas pragas. E não é uma referência exclusiva a Israel, fala do mundo inteiro. E quando fala o mal vem do norte, por que do norte? Se você ler várias vezes na Bíblia, o norte, por exemplo, Isaías 14, verso 13, Salmo 48, verso 2, lá fala que Deus se assenta do norte. E a grande petulância do diabo é: eu me assentarei na montanha do norte. Quer dizer, alguém que quer se colocar no lugar de Deus. Por isso que os inimigos de Israel vêm do norte, porque eles são, em última instância, o diabo, Satanás. Você pode olhar que, por exemplo, em Isaías, o rei de Tiro é um personagem histórico, mas ao mesmo tempo é o diabo usando-o. Então, Gog, rei de Magog, é o anticristo, é um personagem histórico, mas ao mesmo tempo usado pelo diabo. Tá, Rodrigo, você falou, e quando é que vai se cumprir isso aqui? Se eu entendo bem, eu não acredito que será uma guerra que mostrará ao mundo que Jesus está para voltar. Sabem por quê? Porque quando eu vou a Mateus, capítulo 24, e preste atenção nesse versículo para você entender o ataque da Rússia sobre a Ucrânia. Mateus, capítulo 24, diz assim: os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da volta de Jesus, não é isso? E também da destruição de Jerusalém no ano 70. Aí Jesus vai responder para eles sobre o sinal da volta de Jesus. E no verso 4 ele começa assim: tenham cuidado que ninguém os engane. Aí ele fala que se levantarão falsos cristos e enganarão a muitos. E ele continua: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. O que estamos ouvindo falar agora? Guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos. E não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, se é uma guerra do Armagedon que vai trazer a volta de Jesus como último elemento, uma guerra cósmica, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, então por que Jesus falou: vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, não é o fim? Se fosse uma guerra contra Israel, uma guerra literal, aquele que determinaria o último evento do anticristo imediatamente anterior à volta de Jesus, ele falava: vocês ouvirão falar de uma grande guerra, então fiquem em alerta, porque é o fim. Jesus não falou isso. Ele falou: não se assustem com as guerras e rumores de guerras, porque não é o fim. E ele continua dizendo: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Em nenhum momento Jesus colocou uma grande guerra mundial como sendo o último sinal que marca a sua vinda. Pelo contrário,
Ele falou, as guerras vão acontecer ao longo da história. Nação contra nação, rumores de guerras, fome. Mas não se assustem, não é o fim. No máximo, o princípio das dores. Então, por isso que eu não posso acreditar que vai ser uma guerra final que vai trazer Jesus. E se for assim, qual é a guerra do Armagedon? Agora sim. Aqui que eu vejo o cumprimento de Ezequiel capítulo 38 em duas fases. Como eu sou pré-milenialista, ou seja, eu acredito que a volta de Jesus acontece antes do milênio, e que o milênio não será necessariamente um reino de Cristo aqui na Terra, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele destruirá o ímpio com a espada que sai da sua boca. Então será revelado o iníquo, diz o apóstolo Paulo, ao qual o Senhor destruirá com o sopro da sua manifestação e com o fôlego da sua glória. Então o próprio Jesus, voltando nas nuvens do céu, vai colocar o diabo preso e vai causar o fim do reino do mal. 1000 anos depois, quando a Nova Jerusalém descer do céu, e há comentaristas que pensam que a Nova Jerusalém vai descer exatamente onde está a Jerusalém atual, porque um texto de Zacarias fala que o Messias virá e ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fenderá de um lado para o outro, abrindo um grande vale. Então há muitos comentaristas, não vou tomar tempo para explicar aqui hoje, porque o vídeo já está longo, que acreditam que a Nova Jerusalém de Apocalipse ela vai descer justamente no lugar da Jerusalém de hoje. E quando ela descer, a Bíblia fala que o diabo será solto. E ele reunirá todos os seus súditos. Provavelmente haverá uma ressurreição desses ímpios. Por que eu acredito nisso? Porque quando Jesus volta, a Bíblia fala que os ímpios vão ser mortos. E se 1000 anos depois eles se ajuntam ao diabo para poder atacar a Nova Jerusalém, é porque eles ressuscitaram. Tá certo? Eles ressuscitaram. Tanto é que o Apocalipse fala que quando eles morrerem, eles receberão o dano da segunda morte. Da segunda morte. Ora, a Bíblia fala que a todos os homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Mas se o Apocalipse fala que há o dano da segunda morte, então que segunda morte seria esta que as pessoas devem temer? A segunda morte é justamente essa morte que acontece depois do milênio, quando os ímpios são ressuscitados, se juntam ao diabo numa tentativa última de tomar o acampamento dos santos, e aí descerá fogo do céu e os consumirá. E o Apocalipse chama isso de Gog e Magog. Então, para mim, esta é a explicação de Ezequiel capítulo 38. Como é que eu vejo o conflito que está acontecendo agora ali nos Balcãs? Eu vejo primeiro assim, com muita tristeza, com profunda dor por inocentes crianças que devem estar sendo mortas, famílias que estão tendo que correr dos seus lares, deixando para trás tudo, o horror de uma guerra. O Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, não declarou guerra a ninguém. Então a nossa geração não sabe bem o que é uma guerra. É triste, mas aqueles soldados brasileiros que já foram para o Haiti ou para situações assim de guerra sabem como é terrível isso. Eu já estive perto de guerra. Irmãos, é algo terrível. Vamos orar muito pelos que estão sofrendo. E para mim aquele conflito ali está dentro do que Jesus falou que iria acontecer. Guerras e rumores de guerra, fomes em vários lugares, nação se levantando contra nação. Então eu tenho uma profunda dor e um pesar pelo que está acontecendo com essas pessoas. Mas eu não fico assustado nem temorizado, sabem por quê? Porque Jesus falou, não vos assusteis. Se eu me assustar, eu não estou confiando na palavra de Jesus. Ele falou, não vos assusteis, não é o fim. A guerra do Armagedon vai ser justamente aquele evento final. Na volta de Jesus, e 1000 anos depois, na Nova Jerusalém, quando, segundo o Apocalipse, descer fogo do céu e consumir Gog e Magog, todos os aliados de Satanás, que são, em última instância, a Babilônia mística ressuscitada. É assim que eu entendo essa profecia, é assim que eu entendo essa previsão.